Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12, nos fala assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também co-herdeiros com Cristo Jesus. E é certo que com Ele padecermos, com Ele também seremos glorificados. Até aqui. Pai, nós queremos Te louvar, Te agradecer e clamamos agora, Pai, pelo Teu toque, pelo Teu sobrenatural em nosso meio. Pai, porque se não for o Teu sobrenatural, o Teu agir, o Teu mover, o Teu Espírito Santo, não tem por que estarmos aqui, Senhor. Por isso, tem misericórdia de nós como Tua igreja e opera maravilhas. Não somos merecedores, por isso clamamos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que o Senhor opere, Pai, em nossas vidas, que o Senhor opere através da unidade da Tua igreja e abençoa, Pai, poderosamente cada um de nós que aqui estamos, os irmãos que estão em casa, onde quer que estejam, no culto online, em um só Espírito. Senhor, opera maravilhas em nosso meio e clamamos, Pai, que a Tua mão, Senhor, esteja sobre nós, que o Teu sobrenatural nos opere maravilhas em nossas vidas e que seja tudo, Pai, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, irmãos. Muito bom mais essa manhã na casa do Pai. Como já temos dito, aos poucos temos retomado as nossas rotinas em todas as áreas, todas as situações, na igreja da mesma maneira. Tenha um pouco mais de paciência, cada ministério da igreja tem retomado, temos buscado direção de Deus e conversado bastante para cada ministério. As crianças por enquanto continuam no templo aqui conosco, até chegar o momento delas poderem já descer para a classinha, mas por enquanto, como eu disse, tenha um pouco mais de paciência, por enquanto elas ficam conosco aqui no templo, loguinho também vão poder já descer. E como eu tenho dito, cada ministério está se reestruturando para tudo que Deus tem para nós. O primordial, irmãos, para tudo isso, sabe? O primordial é nós realmente buscarmos em Deus. E temos feito isso através da vigília que tivemos aqui algumas semanas atrás. Estamos buscando nesse propósito de devocionais. Dia a dia tenho mandado ali uma devocional, algo muito simples, algo muito corriqueiro até, uma palavra simples, posso até dizer, mas se você permitir, uma palavra que pode e deve te impactar. Como eu tenho dito, porque é realmente o sobrenatural de Deus em nossas vidas. E nós estamos buscando o quê? Um renovo, um fortalecimento espiritual. Para tudo que Deus tem, para cada um de nós e para que Ele tem com a sua igreja. Logo vamos estar aqui novamente reunidos na nossa próxima vigília, logo no final do mês, nossa Santa Ceia. Eu estou dizendo tudo isso, irmãos, porque nós devemos então ansiar, desejar de buscar a presença de Deus, de buscar a sua direção, de buscar a sua unção, de ouvir a sua voz. Deve ser sempre, sabe, o foco do nosso coração. Sabermos que Deus realmente opera em nosso meio, que o sobrenatural de Deus opera em nosso meio. Eu estou dizendo tudo isso porque tem a ver com esse texto que nós ouvimos nessa manhã, porque nós temos sempre diante de nós, nas mais diversas áreas das nossas vidas, uma infinidade de opções. Uma infinidade de opções se apresentam diante de nós todos os dias, em todas as situações das nossas vidas. E aí, nós como servos de Deus, precisamos buscar o que então? A direção de Deus. Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que eu faço? Como eu ajo? Senhor, tem misericórdia de mim. Porque muitas vezes tomamos as nossas decisões às pressas, de qualquer maneira, muitas vezes levados pela nossa razão,
Nossa razão muitas vezes quer tomar conta das nossas decisões. Muitas vezes a nossa emoção quer tomar conta das nossas decisões. Muitas vezes o nosso físico quer tomar conta das nossas decisões. Às vezes nosso físico quer descansar mais, quer dormir mais, quer comer mais. O nosso físico às vezes quer tomar conta das nossas decisões. Ainda quanto ao físico, às vezes os nossos hormônios querem tomar conta das nossas decisões. Porque todos os dias temos uma série de opções à nossa frente. Uma série de opções. Eu tenho que cuidar o que então? Para ser dirigido, inspirado, não por essas situações que eu falei agora, mas pela direção do Senhor nosso Deus. Nós, como servos de Deus, precisamos constantemente buscar a direção de Deus para tudo o que Ele tem para nós. E esse texto nos fala sobre isso, de realmente buscarmos a voz de Deus, inspiração de Deus para tudo que Ele tem para nós. E aí talvez você fale, amém, pastor, realmente eu tenho algumas decisões a tomar na minha vida profissional, na minha vida ministerial. Eu tenho uma série de decisões para estar tomando. E aí eu preciso te ajudar a ampliar um pouco esse leque. Porque essas opções que nós temos à nossa frente, essas decisões que temos que tomar, que muitas vezes temos todas essas interferências que eu citei agora, essas decisões não são só nessas questões, vamos dizer assim, práticas, cotidianas, resolver isso, aquilo, decidir por emprego, decidir por uma compra, por uma venda. Às vezes nós entendemos que a direção de Deus e o que Ele quer nos orientar quanto ao que fazer, apenas está nesse âmbito de decidir coisas práticas do dia a dia. Claro, e glórias a Deus, que isso também, mas é muito mais do que isso, irmãos. Nós sermos guiados, dirigidos por Deus, e essas opções que estão à nossa frente, todos os dias, não estão só nas escolhas e decisões práticas que devemos tomar, mas também estão nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, o que eu sinto, como eu reajo, o que eu penso das pessoas. Passa por essas situações, eu te digo, são as mais fundamentais para as nossas vidas, mais do que até essas escolhas cotidianas que fazemos, sabe? Mais uma vez, Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, amém? Vamos lá de novo, vocês peguem essa surpresa, né? Jesus é o nosso mestre, é o nosso Senhor, amém? Vocês estão ainda pensando que estão no culto online ainda, né? Já voltou presencial já, amém? Glória a Deus. Jesus então é o nosso mestre, é o nosso Senhor, nossa referência. E Ele sempre nos ensinou como nos portarmos diante disso. Quantas vezes Jesus falou, Pai, quantos momentos, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Quando Ele estava ali sendo crucificado, morto, cuspido, tudo aquilo lá que Ele, né? Só que Jesus, guiado, e Ele sendo Deus, mas sendo homem também para nos ensinar, sendo guiado pelo Espírito Santo, não pense dessa maneira dessas pessoas. Não tenha essas pessoas como más. Mesmo ali, Jesus escolheu ser guiado por Deus e perdoar, amar, reconciliar. Não guardar rancor no coração em relação àquelas pessoas que estavam maltratando. E que maltrato, hein? E que maltrato. Jesus é nosso exemplo, nossa referência. Então, meu irmão, minha irmã, sermos então guiados por Deus, inspirados por Deus, essas opções que temos à nossa frente, amplia isso no teu leque, porque hoje mesmo você tem essas opções diante de você, o que pensar, o que sentir do teu irmão que está aqui, o que pensar, o que sentir do pastor que está aqui à frente, o que pensar, o que sentir em relação à igreja, o que pensar, o que sentir em relação da tua família, da tua casa, do almoço que você terá daqui a pouco. Senhor, me guia, me inspira, para eu tomar as decisões corretas, sentir, pensar da maneira correta, dirigido e inspirado pelo Teu Santo Espírito. Sabe, irmãos, porque esse texto nos fala sobre isso, sobre sermos então guiados, não devemos mais nada para a carne, porque agora nascemos de novo, somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. E ele fala aqui, olha, e se você for guiado, inspirado e dirigido por essas situações carnais. E mais uma vez, irmãos, eu acho lindo quando a Bíblia, sabe, é enfática, não deixa
qualquer tipo de situação, para qualquer outro pensamento, ou algo mais ameno, ela é realmente direta, e ela faz realmente essa distinção. Guiados pela carne, nos leva à morte. Guiados pelo Espírito, nos leva à vida. Olha que coisa mais séria e importante para cada um de nós. E morte, claro, muitas situações podem nos levar assim para a morte física. Quantas pessoas tomam decisões erradas aí no seu dia a dia, através de vícios, através de tomar más atitudes, e literalmente vão para a morte, porque naquele momento ali, tomou uma decisão errada e conduziu à morte. Mas não só a morte física, as escolhas erradas vão me levar também para uma morte emocional, uma morte espiritual, uma morte dos relacionamentos. Vai levar para mim, sabe, essa questão de eu ter uma baixa autoestima, porque tomei também as decisões erradas, segundo a minha carne. Então esse texto está nos falando, nos ensinando que essas escolhas vão fazer toda a diferença na minha vida. Não só por elas em si, por elas darem certo ou não na minha vida, mas é muito mais, mas que essas escolhas vão me conduzir mesmo para a morte ou para a vida. Uma situação muito boa, muito tranquila, ou uma situação muito triste. Então esse texto nos fala sobre Paulo falando então à igreja ali em Roma naqueles dias, que nós precisamos então nos afastar dessas decisões que a carne insiste em nos conduzir. Talvez hoje ainda você já levantou já com pensamentos e sentimentos que a tua carne colocou no teu coração. Que o Espírito Santo de Deus, através do seu sobrenatural, te mostre isso. Filho, essa conclusão que você chegou, essa escolha, essa decisão de sentir isso, pensar aquilo outro, é algo totalmente carnal. Rompa com isso, porque isso está levando você para uma morte de um relacionamento. Rompa com isso. Busca, Senhor, me dá direção, como eu penso, como eu sinto, como eu ajo, como eu falo em relação a essa situação. Então talvez hoje mesmo, irmãos, sabe, Deus está te tirando de uma situação, ou já de morte, ou de quase morte, ou de doença, porque sempre sabemos que a doença muitas vezes precede a morte. Talvez as tuas escolhas no pensar, no sentir, estão te conduzindo para uma morte. Talvez, como eu falei, emocional, espiritual, de relacionamento. As tuas escolhas talvez estejam te conduzindo para uma morte. E Deus quer te restaurar tudo isso. Filho, as tuas escolhas estão te levando para uma situação muito triste. O que você decidiu na tua carne, nas tuas emoções, nos teus hormônios, no teu achar, ou até mesmo nos conselhos de pessoas que não mereciam os teus ouvidos, estão te conduzindo para uma situação muito triste. Volta, retoma e ouça a direção que eu tenho para você em relação a tudo isso. Então faz toda a diferença, irmãos, sabe? As escolhas que nós tomamos, e mais do que isso, a quem nós temos ouvido. E aqui é tremendo também que Paulo fala aqui aos Romanos, que Ele não tem nos dado um espírito de escravidão, que o Senhor não nos deu um espírito de escravidão, no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, no versículo 15. A grande diferença, irmãos, sabe, é que realmente o nosso temperamento, a nossa carne, o nosso jeito de agir, de pensar, o inimigo, realmente faz a gente tomar escolhas, muitas vezes que nós não queremos, tomar decisões que muitas vezes não queremos, exatamente como um escravo, algemados, como eu falei, muitas vezes pelo nosso temperamento, nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar. E aí quando você faz, quando você reage, quando você fala, como um escravo daquela situação, porque ninguém que é escravo, ninguém que faz algo obrigado, é feliz. Por isso que Paulo faz essa analogia. Deus não tem te dado essa inspiração e essa direção como escravos. Deus não tem posto em você um espírito de escravidão. Deus podia fazer isso, sabemos, Deus podia.
mexer aqui nos nossos DNA aqui e fazer-nos nós do jeitinho que Ele queria. Deus podia, mas Deus preferiu ter um relacionamento de amor, de escolha nossa, de livre-arbítrio. Então, Deus não tem colocado em nós o espírito de escravidão. Por isso, irmãos, que é tão maravilhoso nós rompermos com isso. E como eu disse, às vezes, você é escravo do teu próprio temperamento. E você tem falado, agido, pensado, sentido, pelo teu jeitão velho de ser aí. Até falhou a voz. Pelo teu jeitão velho de ser aí. E que sempre, muitas vezes, perdoa o termo, dá com os burros na água. Dá com os burros na água, uma série de situações não vão como deveriam. E aí você talvez se arrepende, vê que não deveria ser daquele jeito, mas está escravo do seu temperamento, do jeito de ser, de agir, de falar. Deus não tem nos colocado espírito de escravidão. Irmão, rompa com isso. Rompa. Essas algemas, esses grilhões, rompa com isso. Verdadeiramente rompa com isso. Você não precisa mais, como diz aquele ditado popular e tão errado, pau que nasce torto, morre torto. Mentira do inferno. Pau que nasce torto, Jesus vai lá e corrige, conserta da melhor maneira. Então Deus pode trabalhar em nossos corações e fazer você entender, você tem sido escravo das decisões que você tem tomado. Então rompa com isso, porque ao contrário de sermos escravos, o que Ele nos chama então agora é de filhos. Olha que coisa maravilhosa, filhos. E aí, meu irmão, minha irmã, o que nós passamos realmente através de ouvirmos, então, porque que fala, quem é guiado pelo Espírito, é filho de Deus. Olha que mais situação tão importante para nós, irmãos. Olha que referência tão importante. Primeiro falou sobre vida e morte, mediante as escolhas que estamos tomando. Agora aqui fala, olha, se você é guiado por Deus, você é filho de Deus. Ao contrário disso também é verdade. Se não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estamos como filhos de Deus. E sabemos também o desfecho daqueles que são filhos de Deus e daqueles que não são filhos de Deus. Por isso, irmãos, eu acho tão maravilhosa a palavra, o Evangelho do Senhor. Ela precisa sempre fazer toda a diferença em nossas vidas. Não pode ser só uma reuniãozinha no culto da manhã, ali numa igrejinha lá no bairro de Eloy Chaves. Ah, passei aqui no WhatsApp não, passei aqui no Facebook, passei aqui no YouTube e parei aqui, estou ouvindo aqui, não tem nada para fazer, estou aqui assistindo. A palavra de Deus não é só isso, irmãos. É algo que realmente acrescenta, nos transforma, nos dá os alertas que nós precisamos, fundamentais, primordiais para as nossas vidas. Por isso, mais uma vez, essa manhã eu te convido, como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que aqui está falando? Se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus, porque é o Espírito que Ele tem para nós, é o que Ele tem para nós. E aí, meu irmão, minha irmã, isso nada mais é do que o poder do Evangelho de Cristo em nossas vidas, porque agora nós sermos guiados, agora pelo Espírito, não mais pela carne. Mais uma vez, o ser humano por si só não consegue, porque já viveu assim, sendo guiado pela sua carne, pelo seu jeito, pelo seu temperamento, pelos seus hormônios. Já é normal para ele assim. O ser humano, para ele está tudo certo, para ele continua daquela mesma maneira. Por nós mesmos, nós não conseguimos. Por isso, irmãos, nós precisamos realmente buscar em Deus essa filiação, sermos realmente novas criaturas em Cristo Jesus, sermos agora sim filhos de Deus, e clamarmos a Ele: Pai, eu sei o que é certo fazer. Me ajuda, Pai. Tanto tempo eu sempre decidi do meu jeito, sempre eu agi dessa maneira, já faz parte do meu ser. Me ajuda, Senhor, a romper com isso. Eu quero pensar, sentir, agir, falar, guiado pelo Teu Espírito, que agora eu sou Teu Filho. Me ajuda a romper com isso. Não quero mais ser escravo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. E aí, irmãos, tudo isso só é através do Evangelho de Cristo, amor transformador de Cristo. Se esse culto tivesse assim um tópico, uma palavra para você levar no teu coração, seria exatamente essa. Só pelo amor transformador de Cristo é que eu consigo
deixar de fazer as minhas escolhas na minha carnalidade e começar a conseguir fazer as escolhas dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Então eu preciso me render a esse amor transformador de Cristo Jesus em minha vida. É um amor que nos transforma, que nos constrange, que nos faz mesmo ser novas criaturas em Cristo Jesus. É um amor transformador, que cuida, que zela. Sabe, quando o pai e a mãe talvez acordam nesse domingo de manhã e vamos para a igreja e as crianças acordam ali e eu tenho certeza que nenhum papai aqui, nenhuma mamãe pega a criança da cama e traz para a igreja. Primeiro, vai escovar o dente, come alguma coisa, penteia o cabelo, as menininhas fazem uma chuquinha, não é chuquinha? Como é que chama? Maria Chiquinha. Faz um rabinho de cavalo, penteia, escova, passa um gelzinho. Estou falando bastante de cabelo hoje, hein? Passa um gelzinho, arruma bonitinho, põe sapatinho. Aí você pega a criança. Sabe o que é isso, irmãos? Uma referência para nós é você como pai, como mãe, tendo o quê? Um amor transformador. Aquela criança que acordou, cabelo descabelado, com fome, com o olho ainda meio fechado. Aquele amor transformador de pai e de mãe, fisicamente, transformou. E a criança se rendeu, mais ou menos, né? Às vezes só um pouquinho de birra, não quer pentear o cabelo, exatamente como nós, que não nos rendemos a esse amor transformador de Cristo. Às vezes a criança ali relutou um pouquinho para acordar, para pentear o cabelo, tudo isso, mas veio bonitinha para a igreja. É o amor do pai e da mãe ali transformando, o amor transformador, ali algo na parte física, para a gente entender. E esse amor transformador de Cristo, irmãos, opera da mesma maneira em nossas vidas. Então, é assim, você quer ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e te digo mais, sempre eu gosto de fazer essa referência, além de querer, entender que você precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisa realmente iniciar nessa questão, de você se render ao amor transformador de Cristo. Só assim você vai conseguir verdadeiramente, porque muitas vezes a gente até tenta, muitas vezes a gente vai até por um período, sabe aqueles altos e baixos de alguns crentes, porque a palavra realmente é poderosa, então você está ouvindo essa palavra e está assim tomando algumas decisões, perfeito, glória a Deus por isso, mas se você realmente não se submeter a esse amor transformador, isso não vai muito longe. Loguinho você volta a ser a pessoa que você era, tomando as decisões na sua carne, pensando e sentindo do jeito que você fazia antes. Então, meu irmão, minha irmã, se renda a esse amor transformador do Evangelho, porque agora você é filho. Então uma coisa atrelada à outra. Eu sou filho, então eu sigo a Deus. Eu sigo a Deus porque eu sou filho. Está atrelado, não tem como apartar essas coisas, ou ser uma coisa por um período e não por outro, está atrelado. Então que nós vamos buscar sempre esse amor transformador que o Senhor quer operar nas nossas vidas. E aqui diz então que aí nós nos tornamos então, por sermos agora filhos de Deus e guiados pelo seu Espírito, nós somos agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso, irmãos, Deus tem falado muito ao nosso coração. Herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E Jesus é referência para toda a humanidade. Ao ponto de nós contarmos até o nosso calendário entre antes e depois de Cristo. E agora nós somos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Sabe, irmãos, nós estamos nesse momento da igreja, estamos buscando mesmo. Renovo, fortalecimento, avivamento, pode dar esses nomes todos. Estamos buscando mais intimidade com Deus, porque passamos aí 5, 6 meses dessa pandemia, às vezes um pouco afastados. Estamos agora nesse empenho de oração, jejum, devocionais, tudo isso, para que Deus realmente, irmãos, venha operar maravilhas no nosso meio. E como que Deus opera maravilhas no nosso meio? Usando cada um de nós, cada um dos irmãos. Não se menospreze quanto a isso. Não se menospreze. Quem sou eu, imagina, para Deus me usar para dar uma palavra? Quem sou eu para Deus me usar para ministrar uma cura física? Quem sou eu para Deus me usar para restaurar imagina, quem sou eu para restaurar um casamento? Quem sou eu para impor as mãos e expulsar a legião de demônio? Quem sou? É você.
É você. Porque aqui fala, aquele que é guiado pelo Espírito, agora é filho de Deus, e é herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Jesus não fazia tudo isso? Cantamos aqui, pelo teu nome, coxos são curados, pelo teu nome, o inferno estremece. E agora, se nós seguirmos realmente essa palavra, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, não tenha dúvida, irmãos, o inferno vai estremecer. Quando você chegar ali numa situação e usar do nome de Jesus, inferno, Deus quer usar a tua vida e a minha vida. E a igreja precisa constantemente, irmãos, buscar ter esse foco, buscar essa intimidade. E glórias a Deus porque estamos buscando. Então, Deus quer te usar sobremaneira para abençoar a igreja do Senhor Jesus e abençoar toda essa humanidade, porque somos agora herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. E aí, como nós lemos nesse texto, que agora, por nós sermos agora filhos, aqui no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Abba Pai é um termo ali do hebraico e que está muito relacionado a paizinho. Cantamos alguns louvores assim, né? Abba Pai, não lembro, mas vai falar assim, Abba Pai, né? Abba Pai, fala assim, hã? Como é que canta mesmo? Abba Pai, fala assim, Abba Pai, né? Abba Pai. Abba, eu pertenço a ti, Abba, glória a Deus. E esse termo aqui no hebraico fala muito assim de paizinho, nos remete a isso que aqui fala, olha, e agora você se relaciona, não fala aqui pai, fala Abba Pai. Além de nós sermos agora filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, nós temos essa intimidade. Paizinho, papaizinho, olha que intimidade tremenda, irmãos. Deus quer ter conosco, e nós podemos ter com Deus, Abba Pai, um relacionamento íntimo com o Senhor nosso Deus, de um filho amado que ama o seu pai e que se relaciona dessa maneira com ele, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Quem? Todos nós, irmãos. Imagina uma igreja vivendo essa verdade. Uma vez, Jesus nesse mundo, com 12 homens, revolucionaram a humanidade, não é assim? Revolucionaram a humanidade, porque viveram dessa maneira. E Deus tem nos convidado constantemente, filho, vem comigo, tem esse relacionamento comigo, mata a sua carne, mais um pouco, tem muita carne ainda aí, no teu temperamento, no teu jeito, no teu querer de estar certo. O que mais aflige a humanidade é isso, irmão, o desejo de estar certo, o desejo ali daquele orgulho humano, de querer ter razão, e levar tudo a ferro e fogo, e querer provar. Relaxa, relaxa, leva o teu coração realmente a Deus, ser quebrantado por Deus. Para quê? Para que Deus nos use sobremaneira nessa terra, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, e podemos falar o quê? Abba Pai, paizinho, relacionamento que Deus quer ter conosco. E aí, sabe, esse amor transformador, que faz nós ouvirmos a voz e a direção de Deus, uma voz não de um senhor, de um escravo, mas de um pai orientando um filho. Ele nos leva realmente para um caminho maravilhoso, irmãos, sabe? E eu lembrei um pouquinho, bem rapidamente, desse amor transformador de Cristo operando em algumas vidas. Aí eu lembrei, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu teve ali um dia um chamado: Zaqueu, desce dessa árvore depressa, porque eu vou jantar contigo, vou na tua casa. E aí, irmãos, a grande questão foi essa, que aí Zaqueu se rendeu ao amor transformador de Cristo. Zaqueu se rendeu a esse amor, e ele naquele dia, ele foi para casa, como nós vamos sempre para nossas casas, como nós vamos para o nosso trabalho, como nós vamos para a igreja. Ele foi normalmente para a casa dele, como ele sempre fazia, mas de uma maneira diferente. Sabe como que Zaqueu foi aquele dia para a casa dele? Guiado por Deus. Ali, irmãos, literalmente Jesus, em carne e osso, do lado dele. Mas ali ele fez uma escolha: hoje eu vou para casa, vou voltar para minha casa. A minha casa está uma bagunça, não aguento mais minha esposa, não aguento mais meus filhos não me aguentam mais, minha mulher não me aguenta mais, está uma brigaiada, está uma crise financeira, as minhas decisões estão sendo essas, aquelas,
Mas hoje, eu vou para minha casa como sempre eu vou, mas eu vou diferente. Porque hoje eu vou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, eu vou chegar lá e vou fazer tudo segundo a Tua palavra. Literalmente, irmãos, foi isso que Zaqueu fez. Porque Jesus entra lá, aí Zaqueu se rende ao amor transformador. Ele fala: Jesus, olha, preciso contar uma coisa ao senhor. Eu tenho lesado muitas pessoas, roubado muitas pessoas, mas eu estou disposto a aceitar esse amor transformador que o senhor tem para mim, e eu vou me arrepender, não vou fazer mais isso, e ainda vou devolver o que eu roubei, ainda tantas vezes mais, vou devolver o que eu roubei, vou fazer dessa maneira. E Jesus falou o quê? Aqui nessa casa hoje houve salvação. E eu não tenho dúvida, irmãos, ali, pela direção que Deus deu para Zaqueu, sabe? Deus mudou todo o ambiente daquela casa. A Bíblia não relata mais nada, mas com certeza todo o ambiente daquela casa foi transformado, porque Zaqueu foi para sua casa de uma outra maneira. Nós podíamos lembrar também, irmãos, de Josué. Se eu falei aqui de Zaqueu em relação à sua vida familiar, né? Josué, irmãos, aquele homem, quando ele assume estar à frente do povo de Israel, ele estava perdido, sem saber o que fazer para conquistar uma terra que ele nem sabia onde era. E ele falou que a primeira vez que ele fala com Deus: Deus, ó, teu servo Moisés está morto. A primeira coisa que Josué fala aí, Deus, teu servo Moisés está morto. Então, beleza, acabou tudo, vamos embora, porque olha, Moisés ele está morto, então, né? E aí Deus: Josué, tenha bom ânimo porque eu sou contigo. E aí, irmãos, sabe, Josué começa agora também, naquela situação agora, vamos entender aqui, diante de um cenário, incerto, diante das incertezas, podemos trazer aqui, das incertezas profissionais diante de Josué, diante dos medos nessa área, dos inimigos, diante de tudo isso, o que ele fez? A única coisa que ele podia fazer, ouvir a voz de Deus. A única saída para Josué era essa, ouvir a voz de Deus. E ele, em cada conquista, foi tremendamente vitorioso. Por quê? Da mesma maneira, a carne dele queria parar, porque Deus falou: Josué, tenha bom ânimo. Josué devia estar prostrado, acabou, desanimei, a minha empresa, o meu trabalho, as minhas finanças, agora veio a pandemia, tudo incerto, não sei o que vai ser, a minha igreja, agora ó, parou tudo, acabou tudo, o que vai ser? Vou sentar aqui agora e esperar a morte. Josué estava com tudo isso no coração, diante das incertezas e os medos. E Deus vem para ele: Josué, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Da mesma maneira, irmãos, diante das incertezas dessa vida, ainda mais nesses meses que estamos vivendo, quantas incertezas, Deus também nos fala: filho, ouça a minha voz, ouça a minha direção, tenha bom ânimo. Porque se você ouvir a tua carne, ouvir a tua razão, você também vai se prostrar e querer esperar a morte. Então, ouça a minha voz, ouça a minha direção, que é o quê? Filho, tem bom ânimo, vamos para frente, você vai conquistar. Você vai conquistar, faz a tua parte, que eu faço a minha, você vai conquistar. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia também, em todas as áreas da tua vida, sabe? Em todas as áreas da tua vida, vá a ela de uma outra maneira. Como Zaqueu foi para sua casa de uma outra maneira, como Josué avançou naquele terreno hostil de outra maneira, vá agora guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, amplie esse leque. Nas decisões que você precisa tomar, venda, compra, emprego, cliente, troco de emprego ou não, faça essa compra, isso também. Os sentimentos e as emoções em relação às pessoas: ai, não suporto mais essa pessoa, não aguento mais isso. Não é? Senhor, me guia. Senhor, anula aqui minha carne, me guia, Pai. Me enche de amor, de graça, de paz, me guia. Senhor, o meu ministério, eu quero ir para o meu ministério agora de uma outra maneira, guiado pelo Teu Espírito. Me guia, Senhor, porque a minha carne está mandando eu me prostrar. O que eu tenho visto, pensado, sentido, está mandando eu me prostrar. Mas agora eu quero ir de uma outra maneira. E aí, meu irmão, minha irmã, nós vamos ser esses então, que são filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, em nome do Senhor Jesus. E dessa maneira,
Só vamos conseguir operar tudo isso se nos submetermos verdadeiramente ao amor transformador de Cristo. Deixa Ele te transformar, mudar realmente aí mesmo. O velho homem, a velha mulher, ser morto, sepultado, com seus hábitos, com seus vícios, ali, jeito de ser, de pensar, e peça para Deus: Senhor, me dirige, me guia. Eu vi hoje que se eu sou teu filho, eu sou guiado por ti, e eu não sei se eu estou sendo guiado por ti, sabe? E Deus, irmãos, nos dá sinais, se estamos sendo guiados ou não. Deus nos dá sinais, Deus nos mostra. Eu sempre digo, às vezes eu estou muito perdido, muito confuso: Senhor, me mostra, Senhor, me mostra, Senhor, me mostra, Deus, me fala. Eu sempre dei esse exemplo. Quantas vezes Deus dá um sonho, usa alguma pessoa, dá uma palavra, e exatamente aquela marca na árvore, na floresta. Sabe a floresta está perdida na floresta? Sempre eu me sinto dessa maneira. Aí eu vejo aquele X na árvore, ou uma setinha assim desenhada na árvore. Amém, é por aqui mesmo, obrigado Jesus. Estava tão perdido, tão confuso, obrigado, é por aqui mesmo. Então vou seguir adiante, obrigado, obrigado. Peça isso para Deus. Primeira coisa nessa manhã, sai o coração aqui, desejoso de ser guiado e inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Eu queria orar com os irmãos por essa palavra. Vou te convidar já a ficar em pé. Os irmãos que estão em casa também, não disperse, se quiser ficar em pé, quiser se ajoelhar, porque talvez você precise de uma outra maneira hoje, para a tua casa, para o teu trabalho, como eu falei. Talvez faz muitos anos que você só vai guiado, inspirado, dirigido pela tua carne, pelo teu jeito. Talvez hoje é dia de você falar: Jesus, vai na minha frente, Jesus, me guia, Senhor, eu quero ser inspirado por Ti. Amanhã, segunda-feira, eu tenho trabalho, tenho escola, tenho faculdade, mesmo online, tenho ministério, tenho igreja. Senhor, eu quero, como você fez com Zaqueu, vai realmente na minha frente. Eu quero ir de um jeito diferente, Senhor, tem misericórdia. Opera isso na minha vida. Eu não quero mais ser guiado pela minha carne. E mais do que isso, irmãos, deixa Deus também te guiar em relação aos teus sentimentos, em relação às pessoas, aos pensamentos em relação às pessoas. Posso até te dizer, limpa tudo, passa a borracha aí, no que você pensa, no que você sente. Essa é a vantagem das crianças. Criança brigou com alguém, daqui a pouquinho ela passa a borracha e está brincando de novo. Não é assim? Porque a criança tem essa pureza. Às vezes você tem aí um trauma, você tem um preconceito quer dizer isso, um conceito pré-adquirido em relação àquela pessoa, alguma situação. Então, passa a borracha aí. Deus, a partir de hoje, isso que eu senti, eu não vou sentir mais. Pronto, vou dar uma nova chance. E aí você começa de novo a caminhar. Olha, até que a pessoa não era tão problemática, até que não era tão difícil. Poxa, até que o cara é legal, até que o pastor é legal. Amém? Amém. Então que tudo isso venha a ser verdade na tua vida, em nome de Jesus.